de volta com o programa OAB em Foco dessa semana. E nossos entrevistados são o Dr. José Ricardo Ferreira de Aguiar, juiz titular da 2ª Vara de Família aqui de Teresópolis, que gentilmente aceitou nosso convite, e a doutora Eveline Miranda, que é psicanalista, e ambos vão debater aqui conosco algumas questões de família. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao Dr. José Ricardo, que sempre nos prestigia com a sua presença. Toda vez que o OAB o convida, ele gentilmente vem para conversar com a gente sobre os temas, né, que a gente precisa passar para a população. A gente sempre diz que o programa da OAB não é voltado para o advogado, é voltado para a população de Teresópolis, para esclarecer questões do cotidiano, questões que afligem as pessoas, dúvidas frequentes, né? Então, nós hoje vamos conversar sobre família, mas primeiramente sobre o projeto Pai Presente do Tribunal de Justiça, que é baseado num provimento do Conselho Nacional de Justiça. O doutor Zé Ricardo vai explicar um pouquinho para a gente o que e como está sendo desenvolvido aqui em Teresópolis. Por favor. Bom, eu gostaria de inicialmente agradecer ao OAB e a todos que nos escutam, porque realmente o programa da OAB tem ajudado demais ao Judiciário e à população de Teresópolis a ter conhecimento dos seus direitos e tomar pé da situação de muitas coisas que vêm acontecendo em nosso país. O projeto Pai Presente foi um projeto cuja finalidade primitiva foi levar a cidadania à população menos privilegiada. Durante muitos anos em nosso país, muitas das mães se viram compelidas a fazer o registro de nascimento de seus filhos sem a possibilidade da inclusão do nome do pai na certidão de nascimento. Isso gera não só desconforto para a criança, como gera também uma sobrecarga para a mãe que se vê obrigada a sustentar sozinha o seu filho. Baseado nessa falha, nossa falha, não do Judiciário, mas do Executivo e do país, foi pelo CNJ, no ano de 2010, criado um projeto chamado Projeto Pai Presente. Esse projeto Pai Presente visa especificamente a tentativa de incluir nas certidões de nascimento o nome dos pais das crianças que não tiveram a possibilidade de ter no seu assento de nascimento o registro do nome do seu pai e, consequentemente, a não inclusão do nome do registro do pai na certidão de nascimento da criança tira dessa criança um sem número de direitos. Direito hereditário, que é direito à herança em caso de falecimento desse pai, direito à pensão com este pai vivo para o auxílio na subsistência dessa criança, bem como o direito desta criança a se habilitar no INSS caso esse pai venha a falecer para o seu sustento, e além do problema do sofrimento moral junto aos colegas, junto ao colégio, junto a toda a sua vida civil, de não ter na sua certidão de nascimento o nome do pai. Esse projeto teve início e teve como base um censo realizado em 2009, no ano de 2009, no qual restou apurado cerca de 5 milhões de crianças e alguns já adultos, porque o censo na época foi feito nos colégios, na rede de ensino, não só municipal, não só estadual, mas na rede de ensino total do país. Então, alguns desses alunos já se tornaram maiores, mas não é um número muito elevado. A grande maioria são menores de idade. Então, partindo desse princípio, se chegou a um número de 5 milhões de pequenos cidadãos, crianças, que não tinha a expectativa de direito já dita por mim com relação à ausência do nome do pai. Baseado nessa função, editado a portaria do Pai Presente, levou-se cerca de 1 ou 2 anos para se conseguir forma de se atender, se chegar como se realizaria essa situação. Porque esse problema da ausência do nome paterno nas certidões, embora ainda exista hoje, ainda muita gente seja registrada sem o nome do pai nas certidões de nascimento, hoje, quando uma mãe faz o registro de nascimento, uma mãe ou um pai, sem que haja
o nome da outra parte, o cartório é obrigado a encaminhar uma cópia dessa certidão de nascimento e os dados da mãe que registrou o filho ao Ministério Público. E o Ministério Público vem fazendo essa pesquisa e buscando mover ações no sentido de impelir ao pai a apontar o seu nome no assentamento de nascimento. Então, pelo que o senhor está falando aqui para a gente, o censo foi em 2009, né? Então, esse elevado número de pessoas sem o nome do pai na certidão se devia ao fato de que essa comunicação não era obrigatória anteriormente. Não era obrigatória, nunca foi feito e, por consequência, gerou esse forte número de 5 milhões de brasileiros sem o apontamento do nome paterno no registro de nascimento. E a gente tem a questão, né, que até para a Eveline comentar um pouco, que falou de todos os problemas que geram, né, não ter o nome do pai na certidão. E o afeto, né, se você não saber quem é seu pai, não ter o nome do pai e geralmente não sabe quem é, também tem essa questão do afeto, que o direito está tão preocupado, graças a Deus, já está se preocupando cada vez mais, né, com o princípio da afetividade, é um princípio implícito na Constituição, a gente sabe que a afetividade está sendo levada em conta cada vez mais. E aí eu queria que a Eveline falasse um pouquinho para a gente da função, né, paterna, porque a gente, né, na família, o que tem esses papéis que a gente até conversou anteriormente, né? Não são papéis engessados, mas a gente sabe a importância de cada um, né, na vida daquela criança. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Quando a gente fala de função materna, né, e função paterna, é lógico que a gente não está falando, a gente não fala só do pai e da mãe biológicos, né? A gente está falando daquele que cuida, daquele que impõe limites, né, daquele que determina funções também, né? Agora, a questão da origem é uma questão para a humanidade desde sempre, né? Aquela velha pergunta de onde eu vim, para onde eu vou, é uma questão que é nossa, desde a nossa fundação como seres humanos, né? Então é óbvio que quando a gente fala de uma criança que ela não tem esse registro paterno, mesmo que ela tenha alguém que opere nessa função, porque certamente tem alguém que cumpre esse papel, mas é óbvio que isso é uma questão, e pode ser uma questão até devastadora, dependendo de como isso seja conduzido. Os problemas que ocasionaram durante aquele crescimento, né, daquela criança sem saber, até os direitos da personalidade, né, doutor Zé Ricardo, direito ao nome é tão importante, e já começa por aí você não ter o nome do pai na certidão, não ter o sobrenome dele no seu nome. Né? O ser humano hoje, né, a sociedade de forma geral, pelas dificuldades, como ela já bem disse, é uma situação hoje estrutural, não é um problema setorial. Nós temos problemas seríssimos de relacionamento, problemas seríssimos de falta de atendimento das necessidades básicas dos menores, e você já iniciando de forma errada, você já tirando a oportunidade dessa criança de ter acesso ao nome do pai, de ter acesso à afetividade, vamos dizer até que aquele pai não seja o exemplo de afetividade que você gostaria de ter, mas só a inclusão do nome dele, você já tem acesso aos seus familiares. Às vezes você não tem um pai dedicado, mas tem uma avó dedicada, uma avó paterna, você tem um tio, você tem um núcleo familiar, laços, né? Outros laços familiares que possam trazer a esta criança um certo conforto que seguramente vai influir na personalidade dela e no desenvolvimento dela humano pelo decorrer de sua vida. No mínimo se abre uma possibilidade, né? Os resultados disso, o que vai acontecer lá na frente, né? Quer dizer, a criança, o adolescente poder ter esse direito, ter esse acesso a esse nome paterno, né? A esse conhecimento, a gente não sabe exatamente no que isso vai desembocar. Há um ponto de interrogação, mas você abre uma possibilidade. Como o doutor José Ricardo disse, você pode, mesmo que esse pai não se faça presente, mas você pode estar abrindo possibilidades a outros vínculos. É um tio, é um irmão, uma avó, quer dizer, que pode trazer uma série de outras possibilidades na direção desse reconhecimento do sujeito, né, dele poder reconhecer a sua origem, enfim, isso pode ser muito positivo. Não é porque a afetividade pode estar ligada a outras
pessoas, tanto da família como até não, de caso de adoção, por exemplo, que você nem tem mais o registro anterior, né? Você passa a ter o registro após a adoção. Você tem, por exemplo, casais homoafetivos adotando criança, então a gente, por isso que eu falei, o papel pai e mãe não é engessado em homem e mulher, sim. né? Então, apesar de você ter tudo isso, ser tão importante, essa questão da afetividade, não é por isso que você vai fechar os olhos a esse direito ao nome, que é um direito à personalidade, como a gente comentou, né? E que essa criança tem esse direito. E no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho até sobre as mães, né, quando se negam a fornecer o nome do pai, como é que fica isso, a gente vai perguntar ao doutor Zé Ricardo daqui a pouquinho. Retornamos com o programa OAB em Foco, hoje recebendo um juiz titular da 2ª Vara de Família de Teresópolis, doutor José Ricardo Ferreira de Aguiar, e a psicanalista Eveline Miranda. Estávamos falando sobre o projeto Pai Presente, e o doutor José Ricardo vai continuar explicando aqui para a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu queria perguntar, porque a gente ouve muitas pessoas comentarem que como é que fica o direito da mãe que não quer falar quem é o pai daquela criança, por diversos motivos. A gente sabe que tem até motivos que são, né, egoísticos, mas existem motivos, ele é um criminoso, ele vai fazer mal ao meu filho, não quer dizer e se nega a dizer. Como é que isso fica nessa questão do projeto e pela lei? Veja bem, o projeto ele foi criado com um cunho mais administrativo do que jurídico propriamente dito. Por quê? O magistrado, o juiz, ele não é o impulsionador da ação, ele não é o autor de uma ação. A ação normalmente é proposta pela parte, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público. O juiz nunca é o autor da ação. Ele se resume a julgar e impulsionar ao processo. O projeto Pai Presente, ele é distinto do procedimento usual. Ou seja, é o juiz o impulsionador deste projeto e é ele que vai à parte buscar essa informação de quem é o pai e de que forma vai ser feito esse assentamento no registro de nascimento. Contudo, ele, por não ter a característica de um determinado processo, em que pese ser prioridade o interesse do menor, neste procedimento que ele está fundido entre um procedimento administrativo e um procedimento judicial, ele é algo mesclado, o que acontece? Não será imposto à mãe qualquer penalidade, qualquer restrição ao fato dela não indicar o nome do pai. Não lhe é indagado sequer as razões dessa negativa dela, certo? O que não afasta a possibilidade de um futuro, tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública ou qualquer órgão ligado ao Judiciário, buscar esta informação. Por quê? É um direito do menor, em que pese a mãe poder também ter o direito de se abster a dar essa informação, o Estado não está limitado a se satisfazer com esta informação prestada ou por esta omissão feita pela mãe. O Estado poderá, posteriormente, buscar esta informação, o que é, na verdade, muito difícil. Porque hoje o Judiciário, o Estado, não está tão aparelhado, suficientemente capaz de atender, caso a caso, esses 5 milhões. Nós temos conhecimento de que o Tribunal de Justiça, o Estado, a Justiça, de modo geral, está soberbada de processos. O quadro de funcionários do Judiciário é muito pequeno, comparado à sua necessidade. O número de juízes em todos os estados do país está extremamente deficitário. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, faltam cerca de 200 juízes para complementar o número de juízes necessário a dar andamento nos processos. Então, dificilmente, no projeto Pai Presente, será imposto às mães declararem quem seria esse pai, porque é um direito delas se recusarem, o que, como eu já disse, não afasta depois a possibilidade do Estado vir buscar essa informação. Eu vou puxar um pouquinho, vou aproveitar aqui para puxar um pouquinho a brasa para a cidade de Teresópolis. A quem nos escuta tem conhecimento de que há muito pouco tempo nós tivemos uma catástrofe aqui em Teresópolis de dimensões nunca vistas na América do Sul e poucas vistas no mundo,
em que nós tivemos um número de óbitos, um número de desabrigados muito grande. E aqui em Teresópolis criou-se uma comoção social em que eu apelidei de A Rede, onde a população foi fundamental, população OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, mas especificamente falando da população, a população se uniu e prestou um serviço sem igual a essas pessoas que sofreram essa tragédia. O que tem ocorrido também no projeto Pai Presente. O projeto Pai Presente ele veio de forma genérica, sem dar detalhes de como ele seria executado, atribuindo aos juízes e às corregedorias locais a obrigação de buscar um caminho para poder viabilizar a execução do projeto Pai Presente. Aqui em Teresópolis, no 2º e 3º distrito, especificamente no interior, nós resolvemos adotar um procedimento similar. Acredito que o único, até agora não tive notícia de que alguém tenha tomado a mesma procedência. Em vez de buscar a intimação das mães na região do interior, que seria muito difícil, o Tribunal de Justiça, em vez de ficar aguardando a vinda da mãe, resolveu se tornar itinerante. O que eu quero dizer com isso? Eu, como juiz, e a minha estrutura de funcionários se dispuseram a ir aos colégios, em vez de intimar o colégio a fornecer o endereço da mãe, para depois intimar a mãe para fornecer o endereço do pai, para depois intimar o pai e a mãe para comparecerem em juízo, que seria uma demora eterna, pelo número, um custo elevado, que teria que ser por oficial de justiça, porque a carta não chega no interior, os endereços estão truncados, de difícil acesso, e outra coisa, no interior a movimentação de residência é muito grande, porque hoje a pessoa está plantando aqui, amanhã está sendo caseira ali, então dificilmente está no mesmo local. Então, aqui em Teresópolis, nós contamos com a excessiva boa vontade das diretoras de colégio, que nos auxiliaram demais, contamos com o auxílio da municipalidade, o prefeito deixou à disposição do Tribunal de Justiça um motorista e um funcionário, que se desloca junto com o judiciário ao colégio, se desloca à casa das mães que porventura a criança não tenha entregado a notificação, bem como à casa dos pais. Isso e as audiências, as primeiras e segundas audiências estão sendo realizadas no próprio colégio. O que significa? A mãe não tem que sair lá de volta do peão e vir a Teresópolis à presença de um magistrado. O magistrado vai ao colégio na volta do peão e ali atende 10, 15, 20 mães em um único só dia. O que isso significa? Nós cortamos 4 etapas que seguramente duraria 3 ou 4 anos para cumprir. Né? Eu acredito que o projeto Pai Presente em Teresópolis será cumprido. Todas as informações que eu tenho hoje, a previsão dos juízes está em torno de cumprimento de 5 anos, sendo certo de que isso poderá ser prorrogado. Eu acredito que no 2º e 3º distrito de Teresópolis, que é o interior, que seria mais complexo um pouco pela distância, eu acredito que com 4 meses o projeto Pai Presente esteja encerrado aqui no município de Teresópolis, no 2º e 3º distrito. E mais ainda, porque nem sempre com a velocidade a gente obtém o êxito, obtém o melhor êxito, a melhor solução do problema. Mas nesta situação específica de Teresópolis, eu aguardarei as outras estatísticas. Eu vou dar só alguns números a vocês, que de um universo hoje de 200 procedimentos que já foram feitos, 73 mães se recusaram a informar o nome do suposto pai. E os outros 127 casos, nós só tivemos 8 casos encaminhados ao exame de DNA. Os outros todos nós já estamos chegando à beira de 100 reconhecimentos espontâneos dos pais. Excelente. E que atinge um percentual acima de 50% a 60% deste número de crianças que não tinham o. E ainda estamos aproveitando, quando do reconhecimento, buscando um gancho, estamos estabelecendo a pensão e a visitação, que não era objeto do projeto. Não é. Mas os pais, como vêm espontaneamente, não há nenhuma oposição de que o juiz ali homologue um acordo com relação aos alimentos. Então eu acho que esse procedimento
em que, mais uma vez, o teresopolitano demonstra o seu interesse em atender ao judiciário, o seu interesse em atender a população necessitada, me refiro às professoras, às diretoras e os funcionários do cartório, vai realmente atingir um percentual de êxito, um percentual de apontamento do nome do pai na certidão de nascimento do menor, que dificilmente outro município do nosso país conseguirá. A gente a gente fica muito feliz com isso, né? Não é à toa que a gente sabe que não é porque está na presença dele, a gente sempre fala que o doutor José Ricardo realmente a gente fica muito feliz com o trabalho que ele desempenha aqui, porque a figura do juiz é muito importante, né, na nossa sociedade. O juiz de família tem que ter uma sensibilidade, acredito, né, diferente mesmo. É uma sensibilidade diferente para as questões, porque você não está julgando um contrato, está julgando ali a vida das pessoas e nas audiências a gente percebe esse cuidado, essa forma ímpar de tentar que as pessoas entrem em acordo, porque a gente sabe que isso é para o bem delas, né? Então essa ida às escolas, essa maneira de fazer, né, só ajuda realmente as próprias pessoas, ajuda essas crianças e aos pais. Porque uma mãe sair do interior para vir para cá, ela largar o trabalho, quer dizer, é muito difícil e muitas vezes não viria, não porque não quer, mas porque realmente tem essa dificuldade. Ele falta até a condição financeira, também, transporte, condição financeira, acessibilidade mesmo ao fórum. Nós estamos, graças a Deus, com o decorrer do tempo, retorno ao agradecimento do Judiciário, à OAB e a todos os advogados aqui de Teresópolis, o Judiciário está perdendo, graças a Deus, aquela mistificação de que o juiz era algo intocável, o juiz era algo inacessível. Muitas pessoas paravam diante da minha pessoa no início da magistratura e perguntavam assim, como é que eu me dirijo ao senhor? Sem saber até de que forma se dirigir a um magistrado. Hoje, felizmente, nós estamos conseguindo, aos poucos, impor na cabeça não só dos servidores públicos, como da população, que o juiz é um servidor público, é um ser humano como outro qualquer. Obviamente merecendo respeito, como merece o faxineiro do fórum, como merece os advogados, como merece a pátria. Contudo, nós temos dado muito acesso à população, nós temos buscado ao máximo fugir, obviamente, ao conhecimento jurídico, que é fundamental, mas eu acho que o Judiciário hoje tem buscado falar a língua do povo, falar aquilo que alguém entende. E buscando, como você bem disse, tirar um pouco o peso do astral, o peso do sofrimento que é uma audiência de família. Porque a pessoa vai lá, muitas das vezes, declarando que está discutindo meramente uma pensão, meramente um valor econômico, mas quando na realidade ela vem somando todo aquele sofrimento da expectativa que ela tinha com relação ao casamento e ao relacionamento. Que aparecem em forma daquele processo. Com certeza absoluta. E aí, Evelyn, eu ia te perguntar sobre isso, essa questão isso que você ia falar, mas dessa situação da família, que a gente até tinha comentado antes, né, que você vê no consultório, atende muitas pessoas em processo de separação, né, às vezes adolescente, às vezes mãe ou pai, e como que você vê isso dentro do que a gente estava falando, da questão da falta do nome do pai na certidão, isso tudo, da mãe se recusar, o que você tem visto dessa experiência? Eu só queria pontuar uma questão que é essa forma da execução do projeto, né, que é muito interessante porque você traz um acolhimento nisso. Exato, é verdade. Às vezes, aquela família, aquela pessoa, ela não vai ao judiciário, ela não procura porque ela não sabe como ela vai ser recebida, ela não sabe o que dizer, receio, ela não sabe como se dirigir ao juiz. Né? Tem esse mito, né? Tem essa coisa que é meio intocável e de repente, quando a gente inverte um pouco isso, né? O juiz vai a essa família, o juiz chega a essa escola, quer dizer, estão olhando para a gente, né? Quer dizer, estão se importando com a nossa condição, com o nosso contexto familiar, e isso faz uma diferença muito grande, né? Não só para essa criança, mas para esse contexto familiar mesmo, para essa família no seu todo. Então, eu acho super interessante a gente estar acontecendo isso aqui em Teresópolis. Eu acho que o acolhimento é sempre um bom caminho. Às vezes a gente tem êxitos extremamente positivos, né?
através do acolhimento, mais do que qualquer coisa oficial, acadêmica. Né? Eu acho que naquele momento, até a gente comentou das audiências, né, que não é o foco aqui agora, mas já que o doutor Zé Ricardo está aqui, naquele momento que você abre, tenta fazer aquelas pessoas conversarem, muitas vezes elas não conseguiram fazer, não conseguiram mesmo, mas muitas vezes não tiveram até a possibilidade de tentar conversar, e naquela hora elas fazem isso na frente do juiz, mas naquela hora elas se sentem, de certa forma, acolhidas, como você falou, mas à vontade, né? Vendo que não é aquilo naquele medo que precisam ter, e conseguem ali ambas chegarem a um consenso, né? A gente vai fazer um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje contamos com a presença do Dr. José Ricardo Ferreira de Aguiar, juiz da 2ª Vara de Família de Teresópolis, e a psicanalista Eveline Miranda. Nós estamos conversando com ela a respeito da experiência que ela tem nos consultórios com as famílias, de um modo geral, não só em questões de divórcio, como nessas questões de famílias onde o filho não sabe quem é o pai, ou quando o pai tenta afastar a mãe também do convívio, essas questões de alienação parental na realidade, né? Então, como é que você vê isso, Eveline, na sua experiência? É preocupante, né? Assim, isso não é uma coisa que é incomum. Essa questão da criança, né, do adolescente no meio desse fogo cruzado entre o pai e a mãe é uma coisa muito mais comum do que a gente possa imaginar, né? E aí a gente se pergunta onde é que ficam os interesses desse menor, né? Que a gente não pode perder isso de vista. É claro que quando a gente fala do ser humano, a gente sabe que não tem uma matemática, a gente não tem uma resposta definitiva. Muitas coisas acontecem sem a pessoa se dar conta que essas coisas estão acontecendo, né? Às vezes a mãe está lá detonando o pai é a mesma coisa, e eles não estão se dando conta que o maior prejudicado, quem está sendo mais atingido com isso é o menor. Porque, como a gente falou, cada um deles está com sua dor, né, sua dificuldade, e não está querendo fazer... A gente, né, pode até haver isso, né? A gente está falando aqui que a gente não está fazendo nenhum julgamento. Às vezes a pessoa não está se dando conta, como você falou, e está achando que aquilo é melhor para a criança também. Mas é importante a gente pontuar o seguinte, assim, existe essa questão sim, que muitas vezes eu não me dou conta, eu estou lá cometida pela minha fúria e eu não estou me dando conta dos prejuízos que eu estou causando ao meu redor. Mas às vezes eu me dou conta sim. Às vezes está usando a criança. E às vezes a ideia é justamente essa. Então, assim, a gente tem que ter um olhar atento nessa direção. Né? A gente precisa ter um cuidado com isso. E aí nosso papel, tanto aí na saúde mental quanto no direito, eu acho que a gente pode caminhar junto nesse sentido, eu acho super importante. Né? Porque o maior... Por isso o judiciário tem esses técnicos justamente por conta dessas questões, né? Para poder ponderar essas questões e poder ter... Até para o técnico poder auxiliar o magistrado numa decisão, né? Porque a gente vê que nos processos de divórcio, você está rompendo um vínculo, né? Aquelas duas pessoas estão rompendo aquele vínculo entre elas, mas existe um outro vínculo que é com a criança, que não tem que ser rompido, e eles têm que continuar conversando pai e mãe. Não marido e mulher, mas pai e mãe. Eles continuam sendo, né, doutor Zé? Não sem sombra de dúvida. Agora, o que causa muita espécie, a gente que exerce a magistratura já há muito tempo, é que quando a gente fala assim, alienação parental, uma mãe indignada por conta de pouco receber a título de pensão para o filho, vai dificultar a relação desse filho para com o pai. E quando nós percebemos que não existe classe, nem condição financeira, nem social. A verdade é o seguinte, você encontra pessoas da sociedade cujo discernimento você reputa aquela pessoa como uma das pessoas mais serenas, mais sérias, mais centradas da sociedade. Quando envolve a separação, quando envolve a relação com filhos, aquela pessoa que há 5 segundos, 30 segundos estava na sala de espera demonstrando perfeito equilíbrio moral, sentimental, pessoal, quando ingressa em uma sala de audiência, quando o assunto é a criança, ele usa aquela criança como um instrumento para ferir a outra parte, sem se dar conta, ou às vezes se dando conta,
mas mesmo com todo aquele equilíbrio que ela demonstra na parte dela com a relação social, dentro da relação marido e mulher, casal em separação, isso tudo é colocado de lado. Nós temos, eu acho que o judiciário está passando por uma modernização e tem o apoio técnico, o apoio de psicólogo, assistente social, que tem colaborado de forma extremamente útil para as classes menos privilegiadas em termos financeiros, em termos intelectuais. Eu acredito que, por hora, o que eu tenho visto dar resultado e que, infelizmente, vai ter que ser usado, eu acho que a força é um dos últimos artifícios do judiciário. Eu acho que você só deve usar a força em qualquer situação, em última instância, mas eu acho que as pessoas de maior condição financeira e psicológica só têm atendido pela força, ou seja, aquele que pratica a alienação parental só deixa de fazê-lo ou só diminui essa violência quando ela se vê à frente de uma nova violência, qual seja, quando o juiz lhe ameaça de tirar a guarda do filho e inverter para aquele que vem lutando para se relacionar. Infelizmente não é o caminho correto, não é o caminho ideal, mas eu tenho visto que tem surtido um grande efeito. Tenho tido também uma surpresa muito grande, que talvez pouca gente saiba, é que o mundo está mudando. Antigamente o homem tinha dificuldade de ter acesso ao filho, tinha dificuldade de fazer a visitação. Falar em guarda concedida ao pai contra a mãe era algo assim inusitado, algo que acontecia uma vez por ano no país ou em algum estado. Hoje, eu acredito que cerca de 20% a 30% as guardas não estão sendo concedidas pela justiça ao pai. Elas estão sendo liberadas pela mãe em favor do pai. O pai hoje já está adotando na sociedade, na relação pais e filhos, uma condição de assumir a guarda e a mãe exercer até a visitação. Há casos já em que a mãe deixa o filho com o padrasto. Quem passa a exercer a guarda é o padrasto, porque a mãe vai viver a vida, vai buscar a sua condição econômica, socioeconômica, cultural, e abre mão, e aquele padrasto que já tem um filho natural com aquela mulher, assume também o filho dela de outro casamento para dar continuidade à guarda. É a chamada hoje, e nós já estamos cada dia mais, adoção à brasileira. Muitos padrastos estão buscando a justiça, estão buscando o registro de crianças cuja a paternidade não lhe é natural, é afetiva. É o princípio da afetividade que já está sendo realmente, né? algo que está começando a participar da estatística. Vê até caso em regulamentar a convivência, onde essas pessoas também buscam o judiciário na tentativa de ter regulamentado com o enteado. Essa convivência com o enteado, bisavós, com é um avanço isso, né? Netos, Você hoje levar em consideração a questão afetiva, né? Que eu acho que a gente volta a essa questão mesmo. Você não pode tratar o ser humano, botar ele em prateleira, né? E é tudo igual, não é assim. Acho que tem até a ver com essas novas configurações familiares também, da gente pensar sobre isso. Teve recentemente a decisão de uma adoção, 2 irmãos adotando uma criança. Né? Quer dizer, isso tá assim, porque a gente sabe, né, pela Constituição que veio dizer isso, mas enfim, isso foi sendo demonstrado cada vez mais, que existem vários tipos de família. Sim. Né? Existem os modelos tradicionais, né? Que por um lado que a gente não pode chamar de normais, e sim tradicionais. Tradicionais, acho que você explicou exatamente. muito bem. Que né? às vezes dão certo e às vezes não. Não é todo modelo tradicional de família que dá certo, que deu certo. Né? Como novos modelos também dão certo e não dão, né? Enfim, são questões que a gente vai ter que se rever e se repensar a vida toda. O tempo todo é um processo dinâmico, né? A felicidade das pessoas, né? Quer dizer, se a criança teve aquele vínculo com o padrasto e está demonstrado isso, por que não, né? Por que não vai ter? E o mundo está caminhando para isso. Comentando sobre essa questão da afetividade e dos papéis pai e mãe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, numa questão de uma adoção por casal homoafetivo, se essa questão dos papéis fica prejudicada ou não, porque as pessoas
comenta muito que fica prejudicada, não é a minha visão, mas enfim, você como técnica... Eu acho, assim, super pertinente, assim, a sua colocação. Tem, assim, uma provocaçãozinha, né? Quando falam dessa questão, porque o casal homoafetivo, ele pode interferir de que maneira, né, na criação dessa criança? Quer dizer, se faz uma equação assim, filho de casais homoafetivos... necessariamente serão homossexuais. Ou você não está conseguindo, porque tem que ser o pai e a mãe, então como é o mesmo sexo... Como a gente já falou aqui no início do programa, que pai e mãe, a gente passa muito pela questão da função paterna e da função materna, então acho que isso não é uma questão. E se a questão da orientação sexual fosse determinante para a criança, todo filho de casal heterossexual seria heterossexual. Então essa matemática, ela realmente não funciona, ela é furada. E não é prejudicial àquela criança. Não é, porque é lógico que você pode ter um casal homoafetivo que não cumpra bem esse papel. Como você vai ter um casal heterossexual que pode não cumprir bem esse papel? Né? A questão são as pessoas não a relação. Exatamente, isso aí é uma entre coisa elas, sexual entre que eu sonho com um dia que a gente não vai nem precisar discutir isso. Também. Em que a gente vai discutir o afeto, que essa é a questão. É o bem dessa criança. É a possibilidade dessa criança ter um lar, é a possibilidade de ter uma família, né? Então acho que um dia, isso já não vai ser mais nem questão, tomara, né? Como um dia a gente falava que era muito ruim para a mulher ser separada, né? Hoje em dia a gente não tem mais esse problema social tão grande. A gente entende que para algumas crianças é muito pior os pais juntos do que separados. Hoje em dia a gente não tem mais dúvida disso, né? Então a gente vai ter que fechar mais esse bloco no meio dessa discussão tão agradável, né? Tão positiva, e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa OAB em Foco, recebendo o Dr. José Ricardo Ferreira de Aguiar, titular da 2ª Vara de Família de Teresópolis, e a psicanalista Eveline Miranda. Estávamos conversando ainda com a Eveline sobre a questão de adoção por casais homoafetivos, e agora a gente precisava conversar um pouco sobre a questão da escola, o papel da escola, né, em relação às crianças, em relação à família. A gente conversava pouco, né, sobre essas funções que são delegadas à escola, e a gente passa a ter um problema com isso, né? É óbvio que a escola, ela tem um papel na vida da criança, na vida do adolescente, mas o pai e a mãe também têm. E uma coisa que a gente tem visto, e isso é uma queixa muito grande, é um problema que as escolas vêm apresentando, os professores falam disso, os orientadores pedagógicos falam disso, a direção da escola fala disso, que de repente, talvez até por essa questão da mulher estar no mercado de trabalho, o tempo hoje em dia é uma coisa mais escassa, e aí a gente começa a fazer atribuições, e a gente tem que ter um olhar para isso também. Delegando aquilo que não é para delegar. Que não é para delegar, tem coisa que não é a escola que vai fazer. Né? A escola tem a função ali de instruir, de educar em determinados aspectos, porque tem outros aspectos que a criança já precisa ir para a escola com este preparo, até porque a criança está saindo do convívio familiar para conviver num contexto mais coletivo. Então a criança precisa também ter um preparo em casa para conviver com a coletividade, para sair desse seio familiar, esse núcleo familiar, e vai ver o mundo. A criança, quando vai para a escola, ela começa a entrar em contato com o mundo, com o outro, com a diferença, com outras possibilidades. Ela vai ver o que é diferente da casa dela, né? Exatamente. Na realidade, é a família, qualquer forma de família, né? Como a gente já falou, então, são outros tipos de família, mas é a base, né, do Zé Ricardo. Eu vi o doutor Zé Ricardo falando, certa vez, que tem que ter muito cuidado, porque quando há uma situação de rompimento do casamento, às vezes um quer fazer à vontade, o outro também quer, e a criança pede para um, não consegue, pede para o outro, fica fazendo esse jogo, pode estar criando um monstrinho. Foi assim que o senhor falou. Com certeza, e eu concordo. Felizmente, a magistratura
cria determinadas restrições ao magistrado, e dentre elas, um magistrado não pode ser político, não pode ser candidato a nada. Então, seguramente, né, se eu fosse candidato a alguma coisa, meu ibope cairia muito com a minha colocação agora. Por quê? Nós temos conhecimento da dificuldade que a mulher hoje enfrenta de ter que assumir o mercado de trabalho, a dificuldade dos próprios pais pelo excesso de trabalho e o seu distanciamento dos seus filhos, as informações, às vezes, maléficas da mídia e dessas redes sociais que levam as crianças a poder tudo nesses joguinhos, podem matar, podem roubar, podem furtar, podem ficar rico, podem ficar bonito, pobre. Mas eu diria a vocês o seguinte: hoje, o grande mal do ensino está justamente em os pais atribuírem ao colégio a responsabilidade de educar. E os pais que não estão tendo tempo para educar seus filhos atribuem ao colégio a obrigação de educar, mas não atribui ao colégio o direito de repreender. Aqueles meninos que hoje, meninos e meninas, que avançam num professor, que deixam um professor falando sozinho, se ausentam da sala sem pedir licença, deixam de cumprir as suas obrigações e são chamados a atenção de forma um pouquinho mais enérgica pelo professor e pelo diretor ou alguém ligado ao ensino. Os pais e as mães que não estão dando limite a seus filhos chegam furiosos nos colégios pedindo satisfações, ações de reparação de dano moral ou pessoal, quando na verdade essa atribuição de educar é exclusivamente dos pais. Ao colégio cabe manter a educação, não diminuir aquilo que é ensinado e atribuir ao aluno ensinamentos instruir de forma como viver em coletividade. Agora, o indivíduo, para viver em coletividade do tamanho do colégio, já tem que sair da sua casa com um nível de comportamento educacional mais polido. Eu brinco muito dizendo que um dia eu vou me candidatar a imperador do Brasil, e a garotada, que eu tenho um relacionamento excepcional, eu gosto demais, brinco de luta com os filhos dos meus amigos, com os filhos dos colegas do meu filho, de 16 anos, e quando do mais velho também, vão passar imprensado comigo, porque eu vou começar a atribuir de novo aquele direito do professor suspender o aluno, aquele direito do professor de dar 0 ao aluno que não se comporta de forma educada, direito ao diretor de tirar o menino de sala de aula, tirar o menino do convívio dos colegas por alguns dias por suspensão, sem atribuir aos pais o direito de se insurgir de forma tão violenta com relação à atitude. Realmente está na hora de colocar um freio na garotada, porque a garotada está sem limite, realmente sem limite. E você dirigir uma turma de adolescente onde o hormônio está em alta, onde o anseio por liberdade, o anseio por buscar o seu local, a sua posição social é emergente, é violento, se você não atribuir limites severos aquém daqueles que eles têm direito, realmente vai ser muito difícil. Eu não sei aonde a educação vai parar. Eu sou uma pessoa extremamente liberal, sou um juiz liberal, mas confesso a vocês que não teria dificuldade, mas na direção de um colégio ou na direção de uma aula de ensino como professor, eu teria sérios problemas com os adolescentes atuais, com o tipo de comportamento que, na minha concepção, está num nível próximo do inaceitável. E a gente ainda, voltando à questão das rupturas familiares, né, ainda se agrava quando o adolescente quer chamar atenção, né, porque você vê uma briga de pais e não está sendo visto, como você falou,
Então, às vezes, na escola é que isso vai se refletir, né? A gente tem várias situações, né? Às vezes é o pai e a mãe que se sentem culpados pela ausência e aí querem compensar e acham que a compensação é o sim pelo sim, o sim de forma desenfreada, né? E eu acho que essa questão do limite, ela é preciosa para a gente, porque o maior prejudicado com essa falta de limite é o próprio adolescente. Porque o mundo aí fora diz não. Exatamente. Né? E quando você começa a entrar em contato com outros contextos, você entra no mercado de trabalho, né? Amanhã é uma menina que você quer namorar e não quer namorar você. Aí a gente vê casos, aí a gente fica assustado quando a gente ouve algumas coisas na mídia, né? O menino que foi lá, bateu na garota porque a garota não quis ficar com ele. E ele, lógico, a gente não quer generalizar, mas assim, a gente são casos pontuais. Casos pontuais, mas que apontam para essa coisa, dessa falta de limite. Eu não suporto o não, eu não suporto ser invadido pela realidade. E às vezes o pai ou a mãe foram criados de forma muito rigorosa, o não pelo não, que é o ponto que a gente está falando, e acaba, às vezes, fazendo uma liberdade exagerada e dizendo sim para tudo como ela está falando. A gente sai de um extremo ao outro, porque assim, o não, ele é trabalhoso. É verdade. Você tem que argumentar, você tem que se justificar. Nem sempre precisa se justificar, mas de um modo geral é bom que a criança entenda, né, o que está acontecendo. Às vezes, porque a vida te dá nãos que são nãos e pronto. Você não sabe nem né? Não, assim, você não pode, não dá, não é assim. Eu não posso ter tudo que eu quero, eu não posso fazer tudo que eu quero, né? Então, assim, mas esse princípio ele tem que partir de dentro de casa. E é lógico que a gente está tentando falar aqui de uma maneira abrangente, mas a gente também não está querendo generalizar. A gente entende que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, Até porque a educação, em geral, a gente não tem forma de bolo, né? Não tem forma. Cada filho, o doutor Zé Ricardo também tem essa experiência, né, familiar, que eu estou querendo dizer, cada filho é de um jeito, você pode criar da mesma forma, mas eles vão ser de forma diferente, né? Sem sombra de dúvida, mas existe uma regrinha. Ela não é absoluta, mas a regrinha, como vocês bem disseram, a regrinha da vida é o não. O não é o dia a dia de cada um. Um sim é para ser comemorado. Já na situação atual, eu tenho visto que o sim é uma obrigação. O pai tem que dizer sim, a professora tem que dizer sim, todo mundo tem que dizer sim, e aquele adolescente está se tornando, como é normal, se achar o centro do universo é normal. Agora, ele ser o centro do universo é que realmente ele, quando completar a maioridade, quando ele buscar o mercado de trabalho, quando ele for atingir um objetivo, ele vai ver que o não é uma constância da vida dele, e aí nós teremos as pessoas sofridas, recalcadas, problemáticas, porque não vão aceitar o não. Muita gente diz, eu vou ser juiz porque juiz manda. Manda nada, tem tribunal, tem a vida, tem a mulher em casa às vezes que é braba, tem os filhos, tem as necessidades pessoais. Então, realmente está na hora da sociedade fazer um balanço do que foi feito até agora e começar a impor regras mais rígidas na criação dos seus filhos. E é importante a gente também pontuar que o fato da mãe, do pai trabalharem muito, né, não terem tanto tempo assim com os filhos, isso não significa que a gente não possa tirar bom proveito do tempo que não seja de qualidade, não significa, né? Não necessariamente uma mãe que está o tempo todo com o filho é uma mãe que impõe limites, que dá uma boa educação. Isso tudo é tão relativo, não é uma receita de bolo, né? Bom, gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar e eu vou passar para as considerações finais dos nossos entrevistados, que são eles aqui, que são o centro das atenções. Então, por favor, doutor Zé Ricardo. Bom, eu mais uma vez gostaria de agradecer essa iniciativa da OAB em Foco, porque ela traz à população, traz a vocês, ouvintes, você tem um maior conhecimento dos seus direitos, um maior conhecimento das coisas que estão acontecendo e, na medida do possível, nós tentamos levar a vocês o melhor de nós, o melhor daquilo que a gente tem feito pela cidade, tem feito pela população, sempre com o auxílio de todos. Realmente esse trabalho, essa rede de informações que se está criando a cada programa
tem sido, eu ando muito na rua, eu sou uma pessoa que caminho muito, estou sempre pela calçada da Fama e arredores, e a população tem comentado muito sobre o programa OAB em Foco. E eu gostaria, e estou à disposição de vocês, de me botar à disposição sempre que houver necessidade, retornar quantas vezes forem necessárias, quando os assuntos forem convenientes e forem impertinentes ao judiciário, e a minha pessoa estaria aqui à disposição de vocês. Eveline, por favor. Vou plagiar um pouquinho o doutor José Ricardo. Assim, é um prazer enorme estar aqui, né? Para mim é um pouquinho diferente, eu estou sempre participando dos programas de TV aqui na casa, na cidade, mas é diferente, né? A gente está num programa como esse, que eu já assisti algumas vezes, eu acho super bacana, eu tenho muito interesse nessa parceria, eu acho muito bacana a parceria do direito com a saúde mental, eu acho que são coisas que podem e devem caminhar juntas, né? Então, aqui plagiando o doutor Zé Ricardo, também me ponho à disposição, né, para estar aqui, enfim, para a gente bater um papo no que for necessário, no que for importante, no que for bacana aí para a cidade. Adorei estar aqui, muito bom. Eu que agradeço a Eveline. A gente procura trazer pessoas que realmente a gente confie no trabalho, né? E a Eveline prontamente aceitou o nosso convite. Foi convidada também a ser colaboradora da nossa Comissão de Direito Homoafetivo, que será muito bem-vinda e com certeza vai acrescentar muito, né? E o doutor Zé Ricardo já sabe da nossa estima e consideração já há bastante tempo pelo trabalho que ele faz na cidade, que realmente a gente só tem a agradecer e agradecer também a presença aqui no nosso programa, tá? Obrigada, até a próxima.